Boa tarde a todos, a todas, meus irmãos, que a gente possa ter as bênçãos de Jesus nos envolvendo. E Ele é tão bom, né? Que a gente chega aqui nessa casa e encontra amigos que a gente não via acho que há uns 20 anos. E é uma alegria profunda no dia em que a gente vai estudar sobre o amor, né? Olha só as obras do Senhor, né? Nós vamos hoje estudar brevemente, né? Porque para falar de amor a gente precisa de dias, não minutos, né? Mas vamos falar de amor brevemente, vamos tentar, né, trazer alguma coisa a respeito disso. E a gente encontra tantos amigos, né? Como é bom, né? Como é gratificante. E isso nos faz acreditar cada dia mais, né, nessa verdade que a doutrina veio consolidar. Então, será que o amor a gente consegue definir? Será que ele tem apenas um sentido? Existe uma única definição para amor ou um único tipo de amor? Né? Será? O que será? Em nome do amor são cometidas as maiores loucuras. Mas também, em nome do amor são feitas as coisas mais belas e marcantes da história. Então nós trouxemos, para que a gente possa começar a consolidar o que é o amor, a gente trouxe pensamentos de filósofos, de estudiosos, né? Vamos ver um pouquinho dessas colocações. Sófocles viveu há 4 séculos antes de Cristo. Nasceu em 497 e viveu até o ano de 406 a.C., né? Foi um grande escritor das tragédias gregas. Ele produziu tanto que ele escreveu aproximadamente 120 peças, né, do grande teatro grego. E a sua obra-prima é Édipo, Rei. Então, ele dizia, né, que o amor para ele era libertação inigualável. O amor era capaz de remover a dor e de nos fazer voar. Olha lá, 4 séculos antes de Cristo, o pensador já dizia isso, né? E olha a frase, né? Eu consegui recolher algumas frases. Olha a frase que ele dizia: uma palavra nos liberta de todo o peso e da dor da vida. Essa palavra é o amor. Também, há 4 séculos antes de Cristo, viveu Platão. Platão nasceu em 427 e viveu até 347 a.C. Também foi um filósofo grego, né? A antiguidade grega nos foi muito rica nessa questão da filosofia e do pensamento. E ele foi considerado um dos principais pensadores da humanidade. Platão dizia que o amor nos transforma, nos dá força, nos dá vitalidade, e quem ama vê tudo mais bonito, né? E ele definia o amor como Eros, ou Cupido, né? O deus do amor. E assim, para ele, o amor era igual a desejo. Então, o que se conclui? Tudo que a gente deseja é aquilo que a gente ama. Bacana? Legal, né? A gente ama aquilo que a gente deseja, ok? E isso nos estimula. Se a gente ama, o que deseja, tem a força para correr atrás do que deseja. Legal. Porém, o que acontece normalmente é que aquele objeto de desejo, né, tão logo conseguimos esse objeto de desejo, tão logo nós não amamos mais, né? Como uma criança. Ela chora, ela bate o pé, ela se joga no chão porque ela quer um tal brinquedo. Mas ela ganha o brinquedo, ela brinca uma semana, depois o brinquedo fica lá na prateleira. Então, crianças espirituais, quando esse amor é desejo, a gente até corre atrás, tem esse lado legal, mas tem um lado de que muitas vezes a gente consegue e abandona o brinquedo, né? Aristóteles, o que Aristóteles pensava sobre o amor?
Aristóteles, ele também viveu nessa época e também viveu na Grécia. 384, eu até trouxe as datas porque a gente acha tão estranho, né? 384 até 322 a.C. foi o período de vida de Aristóteles. Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, só que ele não concordava em nada com o seu mestre em relação ao amor. Em relação ao amor, ele achava justamente o contrário, o total oposto. Ele achava, né, que o sentido do amor era nos dado pelaquilo que nos fazia falta. Então a gente não... aquilo que a gente já possuía, aquilo que a gente já tinha. Então, o que a gente ama, para ele, né? Qual era o considerado? A gente ama aquilo que a gente tem. A gente ama os nossos filhos, o nosso companheiro, a nossa casa. O amor deveria, para ele, ser dedicado a isso que a gente já tem. Né? Ele traduzia esse amor com uma palavra chamada filia, ou seja, com uma alegria pelaquilo que a gente conquistava, já estava conquistado, aquilo que a gente já tinha consolidado. Então, o verdadeiro amor significava para ele que duas pessoas tinham uma conexão tão forte, tão única, que era como se elas fossem uma única pessoa. Vejam lá, isso há 3, 4 séculos antes de Jesus, antes da era cristã. Então, até aqui, né, vendo até aqui, o que é que vocês acham? A nossa sociedade atual, que amor ela vive mais? O de Platão ou o de Aristóteles? Me ajudem. De Platão. O de Platão, exatamente, né? Muito mais comumente, nós vemos as pessoas só no desejo, né? Só se debatendo pelaquilo que quer, né? Somos consumidores vorazes. A mídia nos mostra isso muito bem, né? Somos consumidores vorazes, né? Queremos a todo custo preencher um grande vazio que é existencial. E a gente acha, pensa, acredita que objetos ou pessoas, né, coisas externas, irão nos completar. Será que isso é verdade? Eu acho que não vai adiantar muito não, hein? Mas vamos comentar isso um pouquinho mais pra frente, né? Nós nos cercamos por vários tipos de amores, né? É o amor pelo filho, é o amor pelo companheiro, pelos amigos, é o amor pelos pais. Então são vários tipos de amores. Mas vamos analisar de verdade, né? Como o Bruno falou, com o coração. Será que realmente amamos? Também vamos deixar isso mais para o final. Vamos voltar para os filósofos, né? Voltaire foi um filósofo, foi um escritor francês que viveu de 1694 a 1778. Ele foi um dos grandes representantes do movimento iluminista, um movimento que trouxe de volta à tona toda a cultura, né? Toda a poesia, a arte, movimentou tudo aquilo de volta. Depois um pouco da Idade Média. Então, para ele, o amor era um presente da natureza, uma dádiva com a qual a gente pode trabalhar e modificar diariamente essa dádiva. Ou seja, algo que você pode embelezar com a sua própria mente, com a sua própria criatividade. E a frase de Voltaire é muito interessante. Ele diz assim, ó: o amor é como uma lona dada pela natureza e bordada pela imaginação. Olha a comparação deles, né? São filósofos mesmo, né? O amor é como uma lona fornecida, dada pela natureza e bordada pela imaginação. Então Voltaire, ele acaba, né, com essa moderna teoria de que o amor se desgasta. Lá naquela época ele já dizia que isso não cola, né? O amor não se desgasta.
Se a gente conseguir bordar esta lona, bordar esta tela, pintar, desenhar, criar, a cada dia o nosso amor vai ficar mais bonito e mais fortalecido, né? Depois a gente trouxe Henri Thoreau. Apesar do sobrenome francês, ele era americano, né? O pai é que era francês, que viveu de 1817 a 1862. Também essa época, né, da nossa história, da nossa humanidade, a gente também teve de novo, né, com o iluminismo, muita gente pensando, muita gente falando coisa legal. E eu até fiquei surpreendida de ver esses conceitos que eles colocavam, né, porque são tão bacanas, né? Então eu me encantei com essa história da lona que a gente pode bordar, me encantei com Thoreau. Thoreau achava assim, ó, ele afirmava que o amor, por vezes, pode causar dor. Isso é certo, ele dizia, mas quando isso acontece, o melhor remédio é você não desistir e amar mais e mais, continuar amando. Olha a frase que ele dizia: há apenas um remédio para o amor, que é amar mais, né? E trouxe também, por último, Erich Fromm. Erich Fromm nasceu na Alemanha, viveu de 1900 a 1980. Ele não foi, na verdade, um pensador, um filósofo, mas influenciado por Freud e Marx, né? Ele é considerado um dos principais expoentes do movimento psicanalista do século XX. E ele também defendia, né, que a gente existia para amar. Nascemos com o desejo de amar e ser amados. Amar dá sentido à própria vida. E a frase que ele dizia é a seguinte: o amor é a única resposta sã e satisfatória aos problemas da existência humana. Gente, olha isso. O amor é a única resposta sã e satisfatória ao problema da existência humana. Incrível, né? Então, assim, trouxemos vários filósofos, deixamos por último quem? Jesus, óbvio, né? A palavra final, fechando todos esses conceitos. Porque tudo isso que eles disseram, antes dele e depois dele, está resumido nele, né? No que ele falou. Então, Jesus, olha o que ele nos fala a respeito do amor, né? O amor para Jesus, então, aquele amor que ele nos ensinou e que através do próprio exemplo, né, ele nos mostrou mais do que ensinar, porque ensinar, eu venho aqui e falo para vocês do amor. Eu não amo completamente, né? Eu cheguei a essa conclusão. Mas Jesus amou tão completamente que ele exemplificou, né? Vai muito além do que é ensinado, que é você recolher os ensinamentos que todo mundo falou e trazer. Mas ele fez, né? Então, o exemplo que ele nos deu de amor, o amor que ele praticava, a gente chama ágape, que é o amor ao próximo, né? É o esforço, é o sacrifício para alegrar as outras pessoas, né? Sem querer nada em troca. Será que a gente ama? Vou perguntar para vocês o tempo inteiro. Será que a gente ama? Né? É o amor e o sacrifício para alegrar as outras pessoas sem querer nada em troca. É diminuir a tristeza e o sofrimento de todos aqueles, né, que a gente puder, conhecidos ou desconhecidos. Porque também não é só para os conhecidos, né? Na verdade, amar é ser luz. Esse amor ágape é ser luz, né? É você iluminar a vida de quantos passam perto de você. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a gente encontra a instrução de Lázaro. E ele vai dar essa instrução num capítulozinho, dentro do capítulo 11, num tema que ele diz, a lei do amor. Então, Lázaro, eu vou recomendar que vocês leiam por completo, porque a gente tirou alguns pedacinhos do que Lázaro falou, né, para poder resumir. Mas leiam, vale a pena, né? Então, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. E Lázaro começa assim, né? Que o amor resume
inteiramente a doutrina de Jesus. E aí ele continua. Porque é o sentimento por excelência. No início, o homem não tem senão instintos, né? O espírito, o homem nesse sentido aí, o espírito que vai evoluindo. E lá no seu princípio da sua criação, ele apenas tem instintos. Mais avançado e corrompido, só sensações. Então, à medida que a gente vai passando na evolução e vai largando os instintos para trás, que a gente não larga totalmente, mas que a gente vai largando os instintos, a gente vai transitando para as sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, né? Então a gente vai trocando, a gente vai crescendo. Num crescente evolutivo, a gente vai passando do instinto para as sensações, para os sentimentos, né? E ele termina dizendo assim: feliz daquele que ama, pois não conhece a angústia da alma nem a miséria do corpo. Então, se a gente não quiser conhecer a miséria do corpo, se a gente não quiser conhecer a angústia da alma, está aqui o caminho, né? É rapidamente compreender isso. Instinto, sensação, sentimento, o maior dos sentimentos, amor. Dá para fazer o caminho, dá para a gente analisar onde é que a gente está vivendo mais e começar a fazer a troca. Como o Bruno falou também no começo, não é de imediato, não é dormir e acordar do outro dia que a gente já está modificado. Não é vir no centro espírita um sábado e pronto, já mudei tudo, já estou pronta, curada, né? É um trabalho diário. Diário não, é um trabalho de minuto a minuto, né? Que a gente precisa realizar, né? Então, para exemplificar tudo isso, para a gente ver que é possível, né? Eu trouxe uma história que eu ouvi numa palestra do Divaldo. Então, o Divaldo vai contar nessa palestra, está narrando nessa palestra, que a filha do Dr. Bezerra de Menezes estava muito doente. O médico, né, que era Dr. Bezerra, se dedicou o dia inteirinho cuidando da filha. Nada resolvia. A febre não cedia e tudo que ele tinha de tecnologia da época, ele usou com a filha. E não teve nenhum resultado. A noite chegou, ele estava cansado e totalmente sem esperança. Ele acreditava mesmo que a filha talvez não sobrevivesse até o outro dia. Já estava bem à noite e batem a porta. Ele vai atender e é uma senhora muito pobre pelas vestimentas e lhe pede então que vá socorrer a sua filha que está doente. A esposa do Bezerra olha para ele desesperada. Tipo assim, né? Você não vai me deixar aqui nessa fria, sozinho, né? Mas Bezerra de Menezes pensou, né? E de imediato. Bom, a minha filha não tem mais esperança. Não sei mais, não tenho mais nada para fazer. Quem sabe eu possa fazer alguma coisa por essa outra criança. E não titubeou. Pegou o casaco, pegou a maletinha e saiu com a mulher. Aquela época, né, à noite, imagina, andaram, subiram o morro até a casa da senhora. Lá entrando, encontrou a criança com muita febre e passou a noite cuidando daquela criança, usando os recursos que tinha, fazendo compressas, e essa criança ficou bem, já estava sem febre. Ele fez a receita e, junto com a receita, ele deixou o dinheiro para comprar os remédios, já que a situação de pobreza era tão grande que ele sabia que se ele deixasse a receita sem dinheiro, os remédios não seriam comprados. Então ele deixa a receita e o dinheiro e vai embora para casa. E vai pensando, né, tristemente, que talvez não encontre mais a sua filha com vida. Mas quando ele chega em casa, que surpresa, a sua filha também está sem febre, né? Então, o amor é tão potente que ele acaba com as misérias do corpo, do nosso e do corpo de quem a gente ama por reflexo, né? Por misericórdia.
Então, todos nós temos a semente do amor. Todos nós temos essa semente plantada em nós. Porém, a gente vive muito cego, muito iludido. E nessa cegueira, nessa ilusão, nós acreditamos que, nossa dor é maior do que a do outro. Então, só eu sofro. Mas ele sofre, mas ele tem dinheiro. Mas ele sofre, mas ele é amigo de não sei quem pode ajudar. Sempre a gente acha uma desculpa para que a nossa dor seja maior, né? O outro tem sempre ele está sempre numa situação melhor. Outra questão, né? Que na nossa cegueira e na nossa ilusão a gente acredita que o nosso problema é gigante. É gigante e mais difícil de se resolver. Então o outro vai ter uma solução para ele, mas nosso problema nunca vai ter solução. Normalmente é assim que a gente pensa, né? Outra questão que a gente sempre enganados, né? A gente acha assim, o outro é o responsável por esse meu sofrimento, né? Não, eu só errei por culpa do outro. O outro é o meu inferno. Nossa, se não fosse ele, eu não tinha feito isso, né? Isso é um grande engano. Às vezes o outro provoca mesmo, mas a gente cai na conversa do outro, cai na provocação. O outro espeta e a gente reage, né? E uma questão também é que a gente acha, isso é da nossa sociedade, né? A gente acha que a gente tem que sempre responder rápido. A gente tem que ser mais inteligente que o outro, melhor que o outro. Então, a gente tem que responder rápido. O outro fala A, a gente já fala B. Ele vem com uma pedra, a gente volta com duas, né? Porque a gente tem que ser melhor. Assim, a gente pensa. Em função disso, né, a gente vive reagindo ao outro e às situações. E quando a gente reage, o que acontece? Nos falta tempo de pensar. Então, quando a gente reage, acontecem normalmente duas questões, né? Ou a gente reage influenciado pelas emoções, ou repetindo hábitos. E se a gente reage influenciado pelas emoções, a gente vai se arrepender. Com certeza a gente vai ter que pedir desculpas ou vai ter que arrastar aquela culpa. E se a gente reage e repete hábitos, quais são esses hábitos que estamos repetindo? São hábitos bons? Né? Então há que se pensar. A gente não precisa ser o primeiro a responder, né? Calma, respira. Às vezes o outro está só querendo te provocar e você cai, né? Então, quando abrimos os olhos, quando arrancamos esses véus da ilusão, então a gente percebe que vitorioso é aquele que vence a si mesmo, né? E que herói é aquele que se autoconquista. Vencer a si mesmo é abrir mão de muitas coisas. Ciúme, personalismo, inveja, julgamento, dos luxos que nos são impostos pelo nosso próprio ego e pela sociedade, né? O meu celular tem que ser o último tipo. Eu compro um hoje, mas já de semana que vem já sai o outro, eu já quero trocar, né? Isso não é um luxo imposto pela sociedade? Gente, meu celular é só para falar, no máximo tirar uma foto, mas também ele não é minha máquina fotográfica. Por que ele tem que ter não sei quantos mega, não sei das quantas? Basta falar. Para que é um celular? Para a gente se comunicar, poder encontrar o outro, né? Então calma aí. Então a gente precisa refletir, né? O que a gente precisa abrir mão? Abrir mão de luxos, de supérfluo, né? Isso, a gente, para vencer, precisa se liberar disso, para ser vitorioso. Ser herói é mais ainda. Para a gente ser herói, a gente precisa ter muita coragem. Coragem, disciplina, determinação. É aquela coisa, né? Militar, marchar, bater o pé, não sair da linha. É preciso o quê? Conquistar valores e virtudes.
E tu tem que marchar para conquistar valor e virtude. Tu tem que andar na linha. Não é fácil, mas é possível. E o que a gente sente quando consegue, puxa, vale mesmo, né? Conquistar os valores da humildade, da paciência, do perdão, da resignação, da caridade. Ser vitorioso é ter limpo o coração. Então, conquistar esses valores, quando a gente fala nessa conquista de valores, de ser vitorioso, de ser valoroso, de ser herói, a gente volta lá àquela questão do amor. Será que a gente ama? Né? A gente quer muito ter um filho. E aí a gente, quando tem um filho, vê quanto de abnegação que a gente tem que ter. O que a gente tem que abrir mão para um filho? Aí tem horas que a gente fala assim, a gente escuta, né, e vê, e talvez já tenha falado também, né? Puxa vida, né? Agora não dá para voltar para a barriga, agora não tem jeito. Né? Quem de nós já não pensou isso? Né? Então, será que a gente ama tão assim? Esse é o amor que abre mão de si para o outro ser feliz? Né? Porque o filho exige de nós. Outros querem um namorado, querem casar, mas quando arruma um marido, meu Deus do céu, a gente faz um papel passado, uma rifa para ver quem quer comprar e ninguém quer comprar a rifa. Não é verdade? Porque ele traz problemas. Óbvio, você pensa que conviver é fácil? Cadê o amor? Cadê o amor? Né? Conviver não é fácil, conviver é abrir mão, é fazer concessão dos dois lados, tá, gente? Dos dois lados. Mas abrir mão, fazer concessão o tempo inteiro, né? Dia a dia, abordar a tela, dia a dia. Dia a dia, colocar uma florzinha, colocar um botãozinho, colocar uma pinturinha naquela tela, né? E com respeito aos nossos pais, ao amor, né, maternal, não, desculpa, filial, é o amor aos nossos pais. Ai, meu Deus do céu, esse meu pai, meu Deus, está muito velho mesmo, ele enche meu saco. Eu não tenho paciência com esse velho. A gente não fala isso, gente? É feio, a gente fala. É feio, gente, mas a gente faz. Né? Não ter paciência com os velhos. Os velhos criaram a gente, né? Eu ouvi uma pessoa que eu amo muito dizer uma coisa que me sensibilizou muito. Acredito que ele próprio não saiba, né? Mas uma vez ele foi pagar o almoço para a mãe e a mãe falou: ai, filho, obrigada por você trazer a mãe para almoçar. Aí ele falou para a mãe: não, mãe, isso daí não vale nada, porque isso aí, quantos almoços você me deu quando era pequena? Ah, acho que foi mais de 3.000, ainda estou te devendo uns 2.000 e pouco almoço. E quando essa pessoa disse isso, ela não sabe o quanto que ela me sensibilizou, né? E eu vou lembrar sempre disso, né? Para tentar não fazer isso, não repetir, não fazer coisa feia, né? Porque realmente, né? Quando a gente é pequeno, quanto almoço a gente ganhou de pai e mãe? Quanto almoço, quanto jantar, quanto café da manhã? Aí tu paga um almoço pro teu pai, que eu tive que levar ela para almoçar. Assim, gente, é o mínimo que você pode fazer, pegar o velhinho no final de semana e levar ele para passear, né? O que custa, né? Então, o que é o amor? A gente ama, né? Então, que a gente possa vencer, ser vitorioso, eliminando o que precisa ser eliminado, que a gente possa ser herói, conquistando batalhas, grandes batalhas, né? A batalha da humildade, da paciência, da resignação, da caridade, do respeito. Respeito de deixar o outro ser quem ele quer ser, quem ele é. Quem ele pode ser, ele não pode ser diferente daquilo. Naquele momento ele só pode fazer aquilo e a gente precisa respeitar. Isso é amor, né? E ser valorosos, vou repetir para vocês, é ter limpo e puro o coração. E o que Jesus nos disse? Aqueles que têm limpo e puro coração
herdarão a terra. A nossa terra está passando por momentos tão difíceis, tantas turbulências, provocadas por esse momento de regeneração, onde a humanidade está precisando muito se purificar o seu coração, amar. E nós, como anda nosso coração? Como a gente está amando? A gente vai herdar a terra? Carolina. Ou a gente vai ser novamente exilado? Então, como temos amado? O amor não fere, o amor não faz chorar, o amor não humilha, não machuca, não magoa. Quantas vezes temos magoado, humilhado, feito chorar? Que a gente possa refletir um pouquinho, né, sobre isso. E o amor, caridade? O amor que é serviço. Então a gente tem que perguntar também honestamente, como está a nossa caridade? Hoje, a Santa Teresa de Calcutá, né, que a gente, hoje ela já é santa porque ela executou o amor, ela mostrou pra gente o que era o amor. E ela tem uma frase que diz assim, ó, quando eu morrer, né, eu não sei se tem o paraíso, como é que é esse paraíso, mas eu tenho certeza, né, que quando eu morrer, Deus vai me perguntar não o quanto de serviço eu fiz, mas o quanto de amor eu coloquei no serviço que eu fiz, né? Então, eu quero deixar para vocês na tarde de hoje, né, essas reflexões. Quero que vocês me perdoem, porque eu sei que às vezes as reflexões são doídas, né? E são doídas para mim quando eu faço o estudo e preparo o estudo, né? Mas eu tinha que deixar para vocês isso hoje com grande amor, com grande carinho do meu coração. Fiquem em paz.